Tudo bom, pessoal? Meu nome é Marcelo Maia e hoje a gente vai aprender sobre o Zotero. Bom, qual a finalidade do Zotero? Em uma pesquisa científica, geralmente você baixa muitos artigos e o Zotero é um local que serve para você organizar esses artigos, de acordo com as zonas de interesse. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer, você vai digitar aqui Zotero, já apareceu aqui, vou procurar aqui o link, aqui ó, Zotero, então você clica aqui. Clica aqui em português para facilitar. Aí você vai clicar aqui em download. É interessante você instalar aqui o conector, tá? Ele vai pegar e instalar uma extensão aqui do Zotero, vai permitir você, quando você encontrar artigos nas plataformas de busca, como por exemplo a Cielo, os Scopus, Web of Science, você encontrar artigos lá, você tem como salvar direto de lá, direto no Zotero. Tá? Então aqui você instala o conector, aí ele vai perguntar se eu quero avançar para a instalação. Vou colocar aqui confirmar, permitir que a extensão funcione em janelas privadas, adicionar. Aqui eu estou adicionando no Firefox, mas mesma coisa para os outros navegadores. Então o Zotero Conector foi adicionado. Vou fixar aqui a extensão na barra de ferramentas. Pronto, está aparecendo aqui. Então toda vez que você tiver, por exemplo, no Cielo, o Web of Science, Scopus, e você encontrar um artigo, você tem como salvar ele direto no Zotero. Ele já detecta aqui e já permite isso. Bom, para baixar o Zotero, você vem aqui, ó, clica aqui, download. Ele vai fazer aqui a download. Aí é só você entrar na pasta, clicar duas vezes aqui. No caso que eu já baixei, por isso está aparecendo dois. Você dá dois cliques e é bem tranquilo. Você avança nas janelas, deixa as opções padrões, só avança que ele vai instalar o Zotero para você, ok? Você deve também criar um usuário, uma conta de usuário, tá? Essa conta de usuário é que você vai usar também no software que você baixou no computador. Então você cria ele aqui, vai aqui, ó, registre for free account. Aí você coloca seu nome de usuário, e-mail, a senha que você quer utilizar e aperta em registrar. Pronto. Aí você loga com essa conta de usuário lá no aplicativo do Zotero, tá? Instalado no computador. Tem como você usar a versão web, mas eu gosto de usar a versão no computador porque ela é mais ágil. Bom, a próxima etapa é entrar no Zotero. Aqui, ó. Então, ícone criado, na área de trabalho. Aí, se ele não pedir logo de cara seu nome de usuário e senha, você vem aqui, ó, editar, configurações, vem aqui em sincronização e clique em login. E te dá a opção também para criar conta, né? Se você não tiver, mas conforme eu ensinei para vocês, o ideal é já criar logo lá no próprio site. Mas se não tiver criado, você pode criar aqui. Então, o que eu estou supondo que você já criou lá no site, então você vem aqui em login. Aí vai entrar naquela área lá, né, que você anteriormente você foi aqui, né, para registrar, só que agora você vai aqui. No momento que você botar seu nome de usuário e senha, automaticamente ele já vai conectar aqui no Zotero, ok? Depois que você colocar o seu login e senha, ele vai entrar nessa janela aqui, onde ele vai pedir um código verificador. Esse código ele vai ter enviado para o seu e-mail que você cadastrou. Então você vai lá, olha o código e digita aqui nesse local. Posteriormente vai aparecer essa tela, certo? Daí você clica em autorizar aqui. Vai dizer que o Zotero para o Windows está solicitando acesso à sua conta.
aí as permissões que ele vai solicitar, e você coloca aqui autorizar. Pronto, login feito com sucesso. E ao retornar para o Zotero, quando você entrar em editar, configurações, sincronização, você vai observar que a sua conta de usuário já está aparecendo lá no local indicado. Bom, uma forma interessante de você organizar seus artigos, né, é você criar coleções. Então você aperta aqui, então vamos colocar artigos de referência, tá? Aí tem várias formas de eu colocar os artigos aqui. Lembrando que o que ele faz? Ele puxa os metadados do artigo aqui. Significa que ele vai puxar o título, o autor, o resumo, editora. Tá? Em muitos casos você consegue, inclusive, acessar através daqui também o PDF. Tá? Não são todos, mas alguns você consegue acessar o PDF também daqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, o que eu gosto, né, de utilizar, uma das formas que eu gosto é essa aqui, ó. Você clica aqui, então você consegue digitar aqui, ó, o artigo que você quer, e ele vai puxar ele para cá, tá? Essa é uma das formas. Por exemplo, vamos entrar aqui no Cielo. Vou fazer aqui uma pesquisa simples. Produção de açaí. Vou puxar aqui um artigo. Bom, então, eu estando aqui no artigo, eu posso vir aqui, ó, aqui o DOI dele, posso vir aqui, copiar, tá? Volto aqui pro Zotero. Como eu falei, esse primeiro ícone aqui eu não gosto muito, que é uma forma mais manual. Você escolhe qual é o tipo de documento que você vai colocar e digita manualmente, né, as informações. Então eu prefiro desse aqui, que ele já puxa, os metadados já joga. Então eu coloco aqui, copiei, colei aqui o DOI, aperto no Enter, pronto. Já puxou aqui os metadados do artigo aqui, ó. Então repara certinho o mesmo nome aqui, tá? Certo? Então, quais são os metadados que ele puxa aqui, né? Vai puxar aqui, ó, o título do artigo, né, os autores. De acordo com aquele que você puxa, ele puxa metadados diferentes, né? São que estão disponíveis. Então, data, volume, páginas. E aí assim por diante. Aqui, ó, o DOI. Puxa várias informações. Aqui, o resumo. Texto completo. Repara que eu cliquei e já puxou aqui, ó, o artigo. Nesse caso aqui, ele disponibilizou o artigo também. Muito prático, quer dizer, você tem um local onde você pode estar organizando tudo que você, todos os artigos que você está utilizando no seu trabalho. Que eu devia ter fechado só aqui, ó. Fechando aqui e de volta para cá. Bom, existe outras formas de puxar o artigo, que a gente vai ver agora mesmo. Então vamos ver outra maneira de carregar um arquivo aqui dentro. Tá? Então eu tenho aqui, voltei aqui para minha pesquisa, né, eu coloquei aqui produção de açaí, né, vamos para esse outro artigo aqui embaixo. Aquela maneira anterior, eu copiei o DOI, né? Essa outra forma que a gente vai fazer agora, a gente vai usar aquela extensão do Zotero que a gente instalou aqui no site, tá? Aqui é só ele informando que ele permite você salvar aqui o
o artigo direto no Zotero, indica que você instale ele no computador. Só isso. Você coloca aqui percebi. Aí eu vou apertar bem aqui, ó, Save to Zotero. Repara que aquele Z mudou para essa folhazinha, né? Depois que eu coloquei percebi, então eu aperto aqui, ó, Save to Zotero. Aí ele vai perguntar, tá aqui o artigo, ele vai perguntar onde eu quero gravar. Aqui, no caso, a única pasta que eu criei no Zotero foi esse aqui, artigos de referência. Tá? Então, vou manter ele marcado aqui. Aí você vai observar que ele já gravou aqui, ó. Tá? Então, você observa aqui, ó, os metadados aparecendo. Tá? E o meu novo artigo aqui já aparecendo. Tá? Vamos ver aqui. Repara que ele também permite eu puxar aqui o PDF aqui, ó, por aqui pelo Zotero. Tá? Aí para sair daqui é só você apertar no X aqui, ele retorna. Tá? Uma outra forma interessante de você fazer é o seguinte, de você puxar arquivo para cá é o seguinte. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar para nossa pesquisa. Vamos pegar mais um outro aqui, ó. Pegar esse outro artigo. Vou pegar aqui, vou baixar ele no computador. Então, o nome aqui de artigo mesmo. Baixei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, ele aqui, ó, e eu vou pegar e arrastar para cá. Então, o que ele fez aqui? Ele jogou o artigo para cá e jogou os títulos, o título do artigo com os metadados. Tá? Então, simplesmente você pode, que é a forma até que eu, na verdade, uso bastante, eu pego, crio pastas aqui no meu Explorer, no Windows, vou baixando os artigos por site de busca, né? Por exemplo, eu crio uma pasta com o nome Web of Science, aí baixo os artigos que eu achei interessante lá. Crio uma outra pasta chamada Scopus, baixo os artigos interessantes que eu coloquei lá e assim por diante. Depois, o que eu faço? Eu crio pastas aqui, assim como eu criei essa daqui, ó. Eu coloquei esse nome aqui, ó, de artigo de referência. Eu simplesmente posso criar uma pasta com o nome de cada buscador daquele, cada base de dados daquela. Então, para vocês entenderem de que forma eu fiz, né, como eu prefiro dessa maneira, aqui é a minha estrutura, né, eu já tenho aqui, criei uma pasta para cada base de dados que eu utilizei, né. Isso eu fiz lá no Explorer, baixei tudo lá no Explorer. E aí eu criei as mesmas pastas aqui, depois eu só fiz pegar, selecionar e arrastar para cada uma dessas pastas as suas respectivas pastas dos arquivos que eu baixei. Tá? E aí ficou tudo organizado. E aí cada um que eu clico, ele mostra os metadados aqui ao lado. Entendido? Essa é a forma que eu gosto de fazer. Entre essas que eu mostrei para vocês. E aqui é a pasta exemplo que a gente está trabalhando. Bom, uma vantagem de você conseguir acessar vários PDFs a partir do Zotero, né, é você poder colocar comentários dentro do próprio PDF, né? Comentários que você acha importante em partes do artigo. Então, por exemplo, tem esse artigo aqui, tem aqui os metadados, como eu falei. Então, vendo bem aqui, por exemplo. Então, ele permite, por exemplo, aqui, ó, selecionar áreas.
Ele permite o grifar também, tá? Mas o interessante é que eu posso, nas áreas que eu selecionei aqui, por exemplo, através dessa primeira opção, é usar texto, eu posso pegar e colocar comentários aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, achei essa parte aqui importante, aí eu venho aqui, seleciono, tá? Depois eu clico em cima e coloco outro comentário. Daí eu posso fechar e aí fazer o seguinte. Daí você vem no artigo que você colocou as anotações, clica no botão direito e procura a opção, ó, adicionar nota a partir de anotações. Aí ele vai mostrar aqui as anotações que você fez, as partes do texto que você marcou e as anotações que você fez para cada parte do texto que você marcou. Então é como se você fosse, você consegue fazer como se fosse um fichamento aqui, marcar partes importantes e fazer anotações das partes importantes dos artigos que você selecionou. Daí, se eu quiser, por exemplo, eu posso selecionar aqui essas anotações, copiar, botão direito em cima, copiar e colar no Word, por exemplo. Tá? Daí eu colo o nome do artigo e as respectivas anotações que eu fiz dos trechos que eu achei interessante. Uma outra forma de trazer artigos para cá é você vir, vamos voltar aqui para a nossa pesquisa, tá? Então eu vou marcar outros 3 artigos aqui que vamos dizer que eu achei interessantes artigos. Eu vou selecionar, aí eu venho aqui, ó, export, vou marcar, deixar marcada essa opção de arquivo RIS, tá? Que eu vou fazer, vou exportar ele para o Zotero. Então, isso é uma outra maneira de enviar, aí nesse caso, uma quantidade de arquivos maiores. Geralmente a gente utiliza para quando a gente quer uma quantidade de artigos maiores, a gente quer exportar para o Zotero. Então, eu vou apertar aqui. Está perguntando se eu quero exportar tudo mais. Eu vou marcar aqui. Ok. Ó, e já está exportando, salvando direto aqui para minha pasta artigos de referência. Tá? Vamos ver se funcionou. Os artigos são esses 3. Vamos lá para o Zotero. Tá aqui. Tá aqui os 3 aqui, ó. Esse e esse. Ó. Tá aqui o nome dos 3. Ok? Então, isso é uma outra forma de você exportar os arquivos para o Zotero. Tá? E aí você repara que os artigos que ele importou para cá, ó, vem tudo certinho com metadados aqui, ó. E aí você tem de novo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ele já não foi com o artigo completo. Igual os outros que eu mostrei para vocês, que tinha um PDF bem aqui que eu clicava e ele puxava. Tá? Esse aqui já não veio. Por isso que eu geralmente, a forma que eu prefiro fazer é aquela. Eu baixo tudo no meu computador, no Explorer, crio as pastas lá no gerenciador de arquivos e daí eu arrasto para cá, para dentro das mesmas pastas que eu criei aqui. Então, como eu falei, eu crio uma pasta lá, Cielo, por exemplo, no meu computador, baixo tudo para lá. Depois eu só faço, aí eu crio uma pasta Cielo aqui, aí eu seleciono lá e arrasto de lá para cá os meus artigos, de dentro da pasta Cielo para dentro da pasta Cielo daqui do Zotero. Essa é a forma que eu acho melhor, mas é importante vocês saberem todas essas outras formas. Como você pode observar, vocês podem observar, os que têm PDF, eles têm esse ícone aqui do lado, né? Esses 3 que eu puxei, eles não vêm com o PDF. Então, uma forma que eu posso fazer para ele tentar, que ele busca na internet, ele tenta buscar na internet os respectivos PDFs desses artigos. Às vezes ele encontra, às vezes não. Então, eu vou clico no primeiro aqui, seguro o Shift, clico no último. Aí eu venho aqui, botão direito, aí eu venho
procuro aqui, cadê? Encontrar texto completo. Ele vai fazer uma verificação. Ó, já do primeiro ele encontrou. Encontrou o segundo. Encontrou o terceiro. Então vamos ver, vamos testar aqui, ó. Repara que ele já aparece o ícone aqui do lado. Tá? Pronto, ó. O PDF já está aparecendo. Já consigo acessar ele. Mas voltando, vamos conferir aqui se todos estão com o respectivo PDF. Aqui, vamos ver o outro. Tá aqui. Lembrando que nem sempre ele encontra tudo. Tá? Por isso que eu prefiro a outra forma que eu falei para vocês. Baixar tudo no computador, depois arrastar para cá, para as respectivas pastas. Bom, uma outra forma de acrescentar arquivos aqui também, na verdade eu já até expliquei, mas eu vou mostrar através desse local aqui, ó, esse botão. Você vem aqui, ó, adicionar arquivo. Isso aqui é para você adicionar um arquivo do seu computador, né? Um artigo que tem no seu computador. Mas eu até mostrei para vocês de outra forma, que é simplesmente eu pego a janela do que eu quero arrastar, aqui, ó, meu Explorer aqui embaixo, seleciono os artigos que eu quero e clico e arrasto para cá para dentro. Tá? Dá na mesma do que eu vim aqui, clicar aqui e selecionar os artigos que eu quero. Tá? Outra coisa muito interessante que você pode fazer aqui também é simplesmente eliminar artigos duplicados, porque muitas vezes você baixa uma quantidade muito grande de artigos e às vezes acaba baixando artigos repetidos, que às vezes você baixa de várias bases de dados diferentes. Então tem como você clicar aqui, ó, itens duplicados. Aí ele mostra aqui os artigos que ele encontrou duplicados, que você baixou. Aí você clica aqui no par, né? E clica aqui mesclar itens. Ele vai simplesmente unir os dois em um só. Aí ele vai eliminar basicamente o artigo repetido, ok? E para quem usa o Research Rabbit, que é uma plataforma, um site que permite você inserir um artigo lá dentro e ele buscar artigos semelhantes com aquela mesma qualidade do artigo inserido, tem como você pegar esses artigos que você encontrou que estão na sua base de dados aqui e tem como você exportar ele para o Research Rabbit para lá no Research Rabbit você encontrar arquivos semelhantes a ele, tá? Então isso para quem usa o Research Rabbit. Então no caso aqui, ó, você estando no Research Rabbit, depois para quem quiser saber melhor como se cadastrar no Research Rabbit, como utilizar e tudo mais, eu tenho dentro do meu canal como utilizar o Research Rabbit. Aí você pode olhar no vídeo e entender melhor. Então, já estando aqui no Research Rabbit, então você vem aqui, ó, clica bem aqui no seu perfil, vem em preferências, e daí você clica aqui para vincular ao Zotero. Após você clicar aqui em link Zotero, vai abrir uma tela de permissão, solicitando permissão. Você confirma essa permissão, tá? de conexão entre o Research Rabbit e o Zotero. Após esse momento vai aparecer aqui, ó, a sua conta lá do Zotero e vai aparecer esse ícone aqui, ok? Bom, daí é só você clicar aqui, ó, Zotero, e você seleciona qual a biblioteca lá do Zotero que você quer importar para cá, tá? Repara que tem certinho aquilo que a gente criou. Lembra que eu criei aqui essa pasta artigo de referência? Tá? Então, se eu marcar isso aqui, ele vai importar, tá? Aí eu venho aqui, importar. Ah, tá. Ele pergunta aqui qual coleção, para onde eu quero mandar dentro do Research Rabbit. Então, eu escolho aqui, ó, para qual pasta eu quero mandar. Eu quero mandar, tá? Então, deixa eu criar uma coleção nova. Vou botar aqui açaí, por exemplo.
Eu vou selecionar que eu quero para ela, certo? Import. Tá aqui, ó, açaí. Pronto. Automaticamente ele importou os artigos para cá para dentro, tá? Lá do Zotero. Daí eu quero verificar os artigos semelhantes. Então vamos ver esse aqui, ó, Gonçalves Dias. Então cliquei e disse que tem 42 arquivos similares a ele. Ele referenciou, dentro dele tem 65 citações, 65 referências. E ele foi citado por um artigo. Então vamos ver aqui os similares a ele. Então o Research Rabbit já mostra aqui todos os artigos aqui, ó, por autor, por ano, todos similares a ele, tá? Então é isso, pessoal. Aqui eu não ensinei como me conectar, como eu me cadastrar no Research Rabbit. Não entrei em detalhes de como utilizar ele, porque eu tenho um outro vídeo explicando exatamente sobre isso. Então aqui o objetivo maior é explicar sobre o Zotero, ok? E é isso aí, pessoal. Eu falei para vocês os tópicos principais, mais importantes aí que a gente utiliza no Zotero, pelo menos que eu utilizo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.